Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimentamos Miguel, da equipe do programa, e hoje conosco, no segundo domingo do mês, a nossa querida amiga Carol. Bom dia, Carol. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, que sempre nos fazem companhia nas manhãs de domingo. É isso aí, Cacá também na mesa do som, nosso querido amigo. E hoje um dia não menos importante do que os outros, né, pessoal, mas um dia especial para a comunidade cristã, né, onde nós lembramos da padroeira do Brasil, né, nossa querida Maria, Mãe de Jesus, né, e é um momento assim muito especial que cada um de nós deve fazer a sua meditação, a sua reflexão, entendendo o que foi, né, a encarnação de Maria, o trabalho dela junto ao seu filho, né. E é muito importante para que nós nos envolvamos nesse pensamento, nesse sentimento de espiritualização, né, cara? E é o que tem dado sustentação, um dos fatores que tem dado para nós uma certa paz, um certo equilíbrio frente a tantas dificuldades que a gente tem observado nesse momento, né? Sim, e é interessante que hoje, né, em homenagem à Nossa Senhora, e é que, igual o Miguel falou, né, para que a gente eleve o nosso pensamento, e a doutrina espírita nos diz, né, quanto é importante a gente observar esses grandes espíritos que tiveram missões, lindas missões, né, e para que a gente se espelhe também, né, não só para que a gente adore a questão da imagem, mas para que a gente olhe e verifique a força da moral, do amor, de todo aquele conjunto que Jesus veio exemplificar, que esses espíritos exemplificam nos seus atos diários, né? E é o que o Miguel falou, quando a gente começa a imaginar a bondade, o acolhimento, isso vai nos dando um aconchego no coração, né? Verdade. E também não esquecer que nós fomos crianças um dia, né, cara? Ah, com certeza! E hoje também temos que lembrar desses espíritos que vêm para a encarnação em corpos infantis, e não deixar de dar devida atenção para eles, né? Porque todo o processo de renovação, nós estamos estudando a lei do progresso, né, cara? Todo o processo de transformação passa necessariamente por espíritos que vêm trazer a sua contribuição, né? Para que a Terra melhore, para que as situações de progresso se estabeleçam, né? Com certeza. E a importância, né, que a própria doutrina espírita traz a respeito do período da infância, né? Do quanto é importante a gente voltar o nosso olhar para as crianças e trabalhar dentro dela, né, o amor, desenvolver os melhores sentimentos, porque elas vão ser o espelho dos adultos de amanhã. Exatamente. Né? E quando nós olhamos a fala de Jesus, ele aborda tanto os pais, no caso da Maria, que nós estamos lembrando hoje, no honrai pai e mãe, e também quando ele diz, deixai vir a minhas criancinhas. Né? Exatamente. Então a mensagem do Cristo ela é completa e nós procuramos estudá-la aqui na doutrina espírita, com base no cristianismo, claro, né? Todos esses ensinamentos que vai trazer para nós o caminho, a rota, a indicação de como a gente deve se proceder. Exatamente, e é muito importante que a gente realmente pare alguns minutos e reflita sobre isso, né? Sobre a grandeza, não só o feriado de Nossa Senhora, mas o feriado do Dia das Crianças, mas que a gente entenda a essência desse feriado, para que a gente pare para fazer essa reflexão mesmo, igual o Miguel está dizendo, né? Da importância desses espíritos, da importância do exemplo, da necessidade do trabalho com as crianças, não só do doce, do presente, mas de imputar nelas a mensagem do amor, do respeito, que é o que a gente vai ver hoje sobre a lei do progresso e o quanto isso vai fazer uma diferença gigantesca no nosso mundo, na nossa transformação enquanto coletividade, quando a gente volta o nosso olhar
para a infância. Isso, verdade, cara. E como primeiro momento, vamos assim dizer, do nosso programa, como sempre fazemos, todos os domingos aqui na Rádio Londrina, pessoal, programa que já tem mais de 20 anos, e apresenta na sua abertura esse material de estudo muito simples, curto, né, de 5, 6 minutos, que é o Momento Espírita, desenvolvido pela Federação Espírita do Paraná. Então, é um material que é usado hoje em escolas, né, em reunião de pais, é usado em evangelhos no lar, é usado para ajudar as pessoas que estão em dificuldade. Então, quem tiver interesse, tem lá o site da própria Federação Espírita do Paraná, o cparaná.com.br, ou o site do momento.com, e lá os mais variados temas, né, de estudo, de reflexão. Hoje nos traz o título Votos de Quem Ama. Votos de Quem Ama. Enquanto a contemplo a dormir o sono tranquilo dos dias verdes da infância, me ponho a pensar. Qual a missão que a trouxe à Terra outra vez? Que laços tão fortes nos unem? De que era nos conhecemos? E enquanto me perco em conjecturas, também cogito que provavelmente não estarei fisicamente ao seu lado na madurez dos seus anos. Em verdade, não sei até quando gozarei da aventura de lhe colher os sorrisos, de a estreitar ao peito, ouvindo o ritmo do seu coração bater em compasso com o meu. Você é ainda tão criança e traz no brilho dos olhos os raios da esperança. Olha o mundo como quem descobre venturas a cada dia. E eu penso, se você conseguirá atingir os objetivos para os quais renasceu desta feita. E desejo que você seja feliz, mesmo que a adversidade lhe venha fazer companhia. Que você seja suficientemente capaz de driblar as tristezas, tingindo-as com as cores da certeza de quem sabe que tudo é passageiro na terra. Tudo passa. Passa a dor, passa a tristeza, passa a alegria. Então, desejo também que as alegrias que lhe coroarem os dias sejam muito bem aproveitadas por você. Que você as usufrua em totalidade e que saiba guardar nos escaninhos da alma as recordações felizes. Elas lhe serão alento nos dias cinzentos e vazios. Que você saiba aproveitar todas as oportunidades de progresso. A escola, o lar, a família que a ama e a estimula a avançar sempre. Que você nunca esqueça de que foi o amor que a trouxe de volta à terra. O amor de seus pais que a conceberam. O amor do Pai Supremo, que sancionou a possibilidade de sua nova entrada na carne. Eu desejo que você saiba administrar o tempo e não perca a chance de se extasiar com a música. A sinfonia natural dos pássaros na aurora de cada dia. O cântico das águas abundantes, lançando-se de alturas em grandes quedas. O murmúrio dos riachos entre a folhagem e o cicio das fontes generosas. A música extraordinária das tantas orquestras que repletam de sons esse maravilhoso mundo de Deus. Que você ouça a música da atualidade, dos grupos jovens, as canções do seu país e da música sem fronteiras. Que você saiba se emocionar ao ver tremular ao vento a bandeira nacional. Que você vibre intensamente com cada nota do hino pátrio. E que o saiba cantar, não somente nos versos que o compõem, mas em cada gesto seu, contribuindo para a grandeza do torrão que a acolhe. Eu desejo que você alcance vitórias, não necessariamente no mundo, mas dentro de si mesma, colecionando louros a cada dia. E finalmente, quando vencerem os dias de sua estada na terra, que você parta serena, tendo semeado bênçãos em outras tantas vidas, tendo cumprido todas as etapas de sua jornada com honra. E eu a estarei esperando do outro lado, igualmente em pé,
feliz por ter contribuído com sua educação e por ter alimentado sua vida com todo o meu amor. A Federação Espírita do Paraná lança periodicamente as coletâneas Momento Espírita, com textos que carregam princípios dignificantes ao ser humano. Os CDs da linha Momento Espírita podem ser adquiridos na Livraria Mundo Espírita. Veja as opções através do site livrariamundoespírita.com.br. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura que fala da infância, né? É engraçado, né? Fala como se fosse a figura da mãe, a figura do Criador cuidando, né, da criança. E é interessante que ela vai descrevendo aqui tudo aquele desejo, né, que nós temos, né, quando vemos aquela criança desenvolver e dar o seu melhor. Então ele fala aqui, né, nosso desejo que possamos aproveitar cada momento dessa experiência que é estar aqui encarnado. E é muito interessante quando a gente coloca esse olhar para a mensagem, ver o quanto é importante nós estarmos ali do lado, desejando o melhor, orientando, fortalecendo. Tem até uma passagem, eu acho que é no Evangelho que fala isso, né, quando referente aos pais, que quando eles veem aquele filho, né, como diz, dando certo, né, dando o seu melhor, aproveitando essa oportunidade, o quanto que o coração se enche de felicidade. Verdade, eu tive a impressão ali, no começo eu pensei que realmente era um pai ou uma mãe falando para um filho, mas no final me deu a impressão que era Deus. Né, nosso Criador, como você falou, né, ele, assim, como pai de todos, sim, todos nós, né. E eu anotei sim essa frase, aproveitar todas as oportunidades de progresso, né? Não sei se é porque nós estamos estudando esse tema. Chamou nossa atenção. Mas eu gostei e dessas mensagens, pessoal, sempre tem alguma coisa para cada um de nós, né? Por mais que a gente ouça, eu gostei quando ele fala de saber do hino pátrio. Claro, a gente aprende aqui no Brasil o hino nacional, né? E a gente canta na escola, canta em eventos, né? Mas tem dois hinos que eu estou agora, o que eu conheço, um é o francês, porque a gente estudava, quando estava estudando o Espiritismo, como ele é francês, a gente, né, às vezes se deparava com a língua francesa e volta e meia vinha o hino francês também, né, a Marselhesa, né, bem, e aí também pela história. E me deu curiosidade, por eu ter morado na Espanha, conhecer o hino espanhol que eu não conheço, né, então eu vou atrás desse hino para ver, porque o hino fala alguma coisa do momento daquela nação, daquela pátria, em relação aos habitantes que estão ali, né? E geralmente é uma identidade que se cria, né? Eu sei que as pessoas falam do hino brasileiro que ele é um dos mais belos do mundo, pela sua harmonia, pela sua composição de letra, né? Mas vamos ver, acho que é interessante isso, né, Cá? Sim, buscar as nossas essências, né? As nossas origens, eu acho que é interessante, vai cair bem a calhar no que a gente vai falar daqui a pouco sobre a civilização, né? De pontuar a fase evolutiva em que estamos, né? Das grandes ferramentas que a gente tem para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. E isso é muito interessante, né? E é o que ele vai falando, né? Todos os desejos dele dentro desse contexto de que nós possamos fazer o nosso melhor, não se desesperar com a dor, porque ele ainda coloca, né? Tudo passa. Tudo passa. Aí eu sempre lembro daquela mensagem, né, do Chico, né, não tem uma passagenzinha do Chico, né, que vinha a mensagem de Maria para ele, né, e tá difícil, tudo passa, né, tudo passa, isso vai passar, né, e daí tem a mensagem no livro Boa Nova de Jesus para Pedro, que fala, estão falando mal de mim, calma, passa, eles viverão, né, calma, são fases. Então eu acho que essa mensagem do tudo passa é também muito consoladora para que a gente entenda, não importa a fase que você esteja hoje, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo, até nós mesmos, a gente comentava,
das atribulações que a gente tem dentro da família, com doenças, com perdas materiais, com perdas de entes queridos. São grandes dores que muitos de nós podemos estar passando nesse momento, mas que a gente tenha certeza e confiança em Deus que tudo passa, e o Espiritismo vem nos trazer, né? A vida continua, essa é apenas uma fase, e logo estaremos todos reunidos e de acordo com aquilo que a gente está fazendo, se Deus quiser, numa fase melhor, né? Exatamente. É o que nós esperamos, né? É como se fosse uma escola, né, cara? Escola. A gente está aqui de passagem. E sempre é bom lembrar, porque tem pessoas que provavelmente hoje estão conhecendo o programa, esse programa Além da Vida, que vai ao ar todos os domingos às 8h30 da manhã. Vários grupos aqui passam pelo programa, passam. De modo a levar a mensagem cristã através da visão espírita, né? E, então Jesus é o nosso lema, é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia, conforme está na obra espírita. E através dos ensinamentos dos espíritos superiores a gente procura entender a sua mensagem, principalmente a parte moral do seu evangelho. Claro, o seu evangelho, a essência dele é moral, né? Ele não está preocupado com a lei, mas com a lei, as leis civis, como a gente vai ver no texto de hoje, essas leis são mutáveis, diferente da lei divina natural, mutável. Então esse programa procura dar essa visão a todas as pessoas, independente da crença, da fé que ela professa, sem problema nenhum. Porque trata de uma doutrina, uma filosofia que tem seus fundamentos, Deus, o principal deles, o primeiro, né? E aí a gente tem a comunidade dos espíritos, da alma, a reencarnação, né, cara? Que é uma lei fantástica, dando a oportunidade aos espíritos de progredir através das experiências materiais. Então, através desses conhecimentos, a gente vive melhor, desenvolve uma fé fortalecida e racional, importante para a gente caminhar em direção à cabeça. No segundo domingo, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, fundamental, mensagem de 1857. Nós estamos estudando a terceira parte, onde trata das leis morais. Então, Kardec vai trabalhar ali, em 12 capítulos, o que é a lei divina natural, depois 10 leis, e o último capítulo dessa terceira parte é a perfeição moral. Então, olha só, se a gente conhece a lei divina, conhece as leis, as 10 leis, o que vai chegar na perfeição moral. Olha que fácil, o objetivo, né? A receita está aí, fácil. Nós estamos estudando a lei do progresso, que é uma dessas leis, né? No programa do mês passado, nós já vimos os 3 primeiros itens dessa lei do progresso: estado de natureza, marcha do progresso e povos degenerados. Hoje a gente vai falar de civilização, progresso da legislação humana, né? E fecha falando da influência do espiritismo no progresso, né? E Kardec, né, começa na pergunta 790. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, são 1019 questões, algumas com subitens, algumas com comentários de Kardec, onde está toda a doutrina espírita. E aí tem mais outras obras de Kardec que complementam toda essa informação existente no Livro dos Espíritos. Mas na questão 790, Kardec faz uma pergunta, né? É um progresso a civilização, ou como a entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E os espíritos vão responder: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então vem mais um questionamento, né? É racional condenar a civilização? E aí eles vão responder: condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. Tá aí, pessoal, para a gente começar a falar dessa civilização, né? Kardec vai dizer que por que é um progresso incompleto? Não deixa de ser um progresso a civilização, contrariamente ao que a gente já viu no programa anterior, quando ele fala da época da barbárie, né? Onde os povos muito brutos, primitivos. A Terra não é essa condição de povos primitivos, já é uma característica de espíritos que têm um certo nível de evolução, por isso que é caracterizada, segundo o Espiritismo, um planeta de provas e expiações.
As expiações estão relacionadas ao nosso passado, a outras vivências que nós tivemos, por isso a lei de reencarnação. E as provas estão relacionadas ao nosso presente e ao nosso futuro. Então, os espíritos que aqui estão nesse processo evolutivo ainda, considerado como um planeta inferior. Né? Numa escala que Kardec coloca no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala lá dos mundos habitados, né? A Terra estaria num segundo degrau acima de mundos primitivos. Então predomina aqui a característica de materialidade em relação à espiritualidade, né, Cá? Sim, que é o que ele vai falar, que é o que ele fala aqui quando ele trata de progresso incompleto da civilização, né? Daí vem essa dualidade entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, que é a mensagem que ele vem dizer, né? É racional condenar? Não, condenai aqueles que abusam, né, do seu desenvolvimento, e não a ordem em si, né, da criação de Deus. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né, quando ele vem nos trazer essa questão da civilização. Não é a civilização em si que é condenável, né? Sim. Mas os abusos que nós cometemos, como diz o Miguel, de acordo com a nossa faixa de desenvolvimento, né? Então, se a gente vê lá atrás, lá nos primórdios, né, era um pensamento que regia. Hoje, a maioria já tem um outro pensamento, né? Então, é isso que ele quer nos dizer. E é interessante na 791 que ele fala, né, a civilização se depurará, né, um dia, de maneira a fazer desaparecer os males que a ela tenha produzido, que é o que eles falam, sim, né? Conforme é o que a gente colocou, conforme a gente vai desenvolvendo a questão moral junto com a intelectual, a gente vai ver que tudo isso vai se transformando numa coisa una e sem barreiras e sem conflitos, né? A gente já viu em programas anteriores que o progresso moral, o desenvolvimento moral, ele decorre do progresso intelectual, mas não imediatamente após este. Então, a gente vê que é um trabalho mais difícil. Por quê? Porque é um trabalho individual. O trabalho intelectual, por mais que a gente coloque barreiras, a gente vai conseguir aprender. Isso aí está na cara. Hoje, então, pela tecnologia, né, cara? Aprende muito mais fácil, né? Está muito fácil. Hoje está tudo no celular, vamos assim dizer, né? Está à nossa disposição. Agora, o progresso moral, não. Aí é quando nós combatemos os nossos vícios, as nossas imperfeições. E isso é um trabalho de cada um. É um trabalho de educação que cada um deve fazer e que começa na família, né? Então, a gente vê que esse progresso incompleto, perdão, que Kardec coloca pela inaptidão dos homens, porque ainda são espíritos inferiores, e por uma mesma indisposição deles. Não adianta, né, a pessoa ter informação se ela não quiser aplicar essa informação, ter o desejo, ter a vontade de enfrentar, né? Então, sim, Kardec vai dizer, né, nas 4 perguntas que ele coloca nesse subitem civilização, que vai depender muito da gente combater os nossos vícios e as nossas imperfeições e a gente viver como irmãos, né? Nós vamos ver um pouquinho para frente nesse tema que Kardec vai destacar a fraternidade e a fé como as 2 virtudes essenciais para que o progresso se desenvolva, independente da legislação humana, mas isso a gente vai falar para frente. E Kardec vai fazer um texto, né, Cá? É um comentário na questão 793 que fecha essa fala da civilização. Se você quiser ler, a partir do 2º parágrafo, aí dá para condensar o que Kardec entende os espíritos superiores. Quando a gente fala Kardec aqui, pessoal, nós estamos falando de espíritos superiores que trabalharam com Kardec sob o comando de Jesus na apresentação dessas ideias espíritas. Como essa aqui, você fala? É. De 2 povos? Isso. Então vamos lá, pessoal. Comentário do Kardec. De 2 povos chegados ao cume da escala social, só poderá se dizer o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíproca, onde os preceitos de casa e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses
preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhe faltar o necessário. Essa é a síntese para Kardec do que é uma civilização evoluída, né? Elevada. Podemos colocar os adjetivos aí que for necessário. Isso fecha, pessoal, a nossa parte de civilização e entramos no progresso da legislação humana, que é uma preocupação também dos espíritos. E olha, interessante, na pergunta 794, Kardec coloca de modo educativo: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Lembrando para vocês, pessoal, que como a gente comentou no começo do programa, quais são essas leis naturais segundo o Espiritismo? A primeira, a lei de adoração; segunda, do trabalho; terceira, de reprodução; a quarta, de conservação; a quinta, de destruição; a sexta, da lei de sociedade; a sétima, lei do progresso, que é que nós estamos hoje, né? A oitava, igualdade; a nona, liberdade; e a última, que sintetiza todas as 9, lei de justiça, de amor e caridade. Essas são as 10 leis. Então a pergunta é: o homem poderia se reger unicamente por essas leis? E os espíritos vão responder: ela o poderia se os homens as compreendessem bem, e seria suficiente se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Eu acho muito interessante quando ele fala que, né, ele poderia se as compreendesse bem. E aí a gente já entra num ponto do desenvolvimento da inteligência, né, que são as duas asas que Emmanuel fala, né, a do amor e da inteligência, né, moral e inteligência. E seria suficiente se houvesse, essa parte, ela é maravilhosa, né, vontade de praticar. Então aqui, Miguel, eu acho que são 2 pontos chaves para que a gente possa entender. Quando ele fala compreender bem, que é aquele fato da gente entender o que aquela lei natural quer nos passar, e vontade de praticá-la, vontade de fazer diferente, porque não adianta nada a gente ter, igual hoje na nossa legislação brasileira, a gente tem muitas leis, né? Código Civil, Código Penal, leis esparsas, a gente tem lei inúmeras. E aí vamos pôr a mão na consciência, né? A gente tem vontade de cumpri-las? A gente conhece as nossas leis? A gente não conhece nem as materiais, né? E ele fala que se a gente conhecesse só as leis morais, já seria suficiente. E é interessante que se efetivamente a gente as conhecesse, a gente não infringiria nenhuma das leis materiais. Né? Podem ter certeza. Porque eu sempre gosto de puxar ali as leis de Moisés, né? Então a gente sabe que as leis, os 10 mandamentos, eles vêm com a primeira essência moral, e ele traz também, e depois ele faz algumas leis para regular aquela sociedade que ali está, né? E a gente vê que se a gente cumprisse apenas a primeira que vem ali, né, que é o amar a Deus e amar ao próximo, nem precisaria de outras, né? Eu sempre gosto de colocar, né? Porque quando a gente ama a Deus, ama ao próximo como a nós mesmos, a gente não mata, a gente não rouba, a gente não faz inúmeros outros que estão lá na própria lei de Moisés, né? Você não cobiça a mulher alheia, não levanta falso testemunho contra o nosso irmão. Então, assim, se a gente entendesse só o primeiro mandamento e tivesse vontade de praticar, o resto seria praticado, que a gente nem ia sentir. Não precisaria dizer para você: olha, não mate o seu irmão. Porque na essência você já sabe que você deve amar o seu irmão e fazer a ele o que você faria a você mesmo, né? Eu acho isso nos chama a atenção, né? E o ponto também que eu gosto de frisar é:
Vontade de praticar significa o quê? Parte de nós, da nossa individualidade, fazer diferente, entender diferente e buscar o melhor. É verdade. Ele vai comentar ali nas questões seguintes, né? Que quanto mais nós nos aproximamos da lei natural, mais nós entendemos essas leis especiais que eles falam aqui, os espíritos. Por quê? Porque elas são necessárias, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Exato. Então, por isso essas leis, né? Elas vão nos ajudar, mas vão nos ajudar à medida que nós entendamos melhor as leis naturais. Porque essas leis parciais, ou leis especiais, ou leis temporárias, né? Aqui da Terra, elas estão vinculadas às leis divinas ou naturais, são decorrentes desta, né? Mas numa gradação, no entendimento do nosso nível evolutivo. Exatamente. Olha que interessante. Então, por isso que o Espiritismo, ele é uma doutrina moralizadora, e ele coloca isso: quanto mais moralizado o espírito, quanto mais preocupado com essa parte moral, melhor ele vai atuar na matéria. E é desse modo que a gente vai poder crescer de maneira correta, evoluir de maneira correta. Ele vai comentar na penúltima questão, na 796, que é somente através da educação que se pode reformar os homens. Quem que são os homens? São os espíritos encarnados, né? Aí aqui na Terra, do sexo masculino e do sexo feminino, que então não precisarão de leis tão rigorosas. À medida que o moral se desenvolve, as leis da Terra, da matéria, elas são abrandadas. Por quê? Porque há um sentimento maior, como a Cá comentou, de respeito, de consideração para com o próximo. E não é mais aquela lei egoísta que olha só para si, para a pessoa, né? Ela ser melhor do que a outra pessoa, que aí está imbuído orgulho, né? Então, por isso que a gente bate, né, Cá, nessa parte moral, como assim na parte essencial do aprendizado. Sim, e é interessante que daí a gente vai ver o quê? Que é quando as próprias questões nos dizem, né? Então, as leis transitórias, as leis humanas, elas vêm e são criadas pelos homens dos seus tempos, né? Tanto é que na 795, né, quando ele fala da instabilidade, então a gente tem que ter em mente, lei natural, lei de Deus, lei imutável. Essa lei, ela não precisa de ser mudada, por quê? Porque ela é perfeita, porque ela vem de Deus, as leis naturais. As leis humanas, elas vêm dos homens. Por que elas precisam de alteração? Porque a cada momento da nossa civilização ali, da nossa evolução, nós vamos necessitando e aprimorando a nossa legislação, né? E ele dá um exemplo na 795. Então ele fala, nos tempos bárbaros, quando os mais fortes faziam as leis, então não existia um equilíbrio naquela balança. Então alguns eram favorecidos. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ver que algumas leis vão caindo em desuso, outras vão sendo criadas para os ajustes e as necessidades daquela sociedade na questão material. Por quê? Porque os homens que as criam, e os homens são falíveis. Por isso que ela vai mudando ao longo do tempo. E a gente vê até o nosso próprio processo legislativo hoje. Quantas leis são mudadas todo o tempo, né? Quem trabalha com direito sabe. Em um ano, quando você vê, tem inúmeras alterações. Porque conforme a sociedade vai avançando, vai sendo necessária algumas mudanças, né? Então, antigamente existia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Conforme a gente vai aprimorando a nossa moral, hoje já não. Depois de Jesus já vem o perdão, já vem o tentar trabalhar de uma outra forma os erros que os outros cometem, né? Antigamente, se você era pego roubando alguma coisa com a mão, sua mão era cortada. Então, ao longo da evolução, do desenvolvimento intelectual e moral, as pessoas vão trabalhando de uma outra forma. E tudo isso é trabalhado por meio do quê? Da educação. Exatamente. Que é como o Miguel disse. E Kardec vai destacar, pessoal, nessa 795, né? A gente fala das questões, porque se a pessoa depois quiser, através da internet, ter acesso, né, ao Livro dos Espíritos, ele vai fazer um comentário onde ele diz que são as nossas paixões desequilibradas que acaba criando, né, direitos e deveres imaginários, que aí produz essas leis que são, às vezes, úteis naquele momento, mas não servem depois, quando o espírito já está mais evoluído, né? Exato. E vai de encontro, nesse mesmo momento, quando o espírito evolui, aos deveres e direitos naturais. Porque esses deveres e direitos naturais, baseados nas leis naturais,
eles atuam na nossa educação porque ele está na causa de todas as coisas, enquanto que as leis transitórias e mutáveis, que são feitas nessa fase do direito e do dever transitório, elas atuam no efeito. Olha como a gente vai entendendo isso, a gente vai mudando o nosso pensamento, pessoal, e se adaptando a uma nova realidade. E a gente não pode fechar o nosso entendimento para isso. Se esse conhecimento nos chega agora, o que falta depois aplicar? A nossa vontade. Então, conhecimento e vontade são duas ferramentas que cada um de nós tem para que a gente possa transformar o nosso espírito para melhor, né, Cá? Com certeza. Aí vem o terceiro subitem e último dessa lei do progresso, perdão, que é a influência do espiritismo no progresso, né? E a gente vai ficar na primeira questão, onde há tanto a questão que Kardec pergunta, quanto a resposta dos espíritos, e o comentário de Allan Kardec, que é fantástico. Na 798, pergunta então Allan Kardec: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os espíritos vão responder: certamente, ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mas ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Exatamente. Vamos ouvir o que Kardec diz a respeito dessa pergunta e dessa resposta, e aí a gente faz um comentário geral. Kardec diz assim, eu vou ler uma metade, depois a Cá finaliza. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente, com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo, olha o exemplo que Kardec dá. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o qual ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Olha só, a gente comentava antes, né, cara, do trabalho da doutrina espírita e o trabalho que fez o próprio cristianismo antes do espiritismo, né? E isso é importante. Então, em síntese, o que faz o espiritismo? Ele destrói o materialismo, ele aclara sobre a vida futura e ele pratica a solidariedade fraterna. Olha, esses 3 itens faz com que o espiritismo possa se estabelecer tendo como base o cristianismo. Sim. E eu gosto sempre de frisar isso, né, Miguel? E é importante, porque às vezes as pessoas que não conhecem a doutrina espírita acham que a doutrina espírita não tem a vertente dentro do cristianismo, dentro do trabalho de Jesus. Mas todo o espiritismo é fundado na moral do Cristo. É fundado na moral que Jesus nos ensinou. Então eu acho interessante a gente frisar muito isso. Porque tem muitas pessoas que acham que o espírita não acredita em Deus, não acredita em Jesus. Não... Então, isso é uma grande ilusão. E é o que ele vem dizer, né? O espiritismo, até no capítulo 1 do Evangelho, diz, né? Eu não vim destruir... Jesus já dizia, né? Não veio destruir a lei de Moisés, e o espiritismo também não veio destruir as leis ensinadas por Jesus, mas veio o quê? Nos ajudar a entender,
a edificar melhor, né, a nossa moral. E é isso que a gente tem que ver. Então, qual que é a influência do Espiritismo no progresso? É jogar uma luz a mais sobre tudo que já vem sendo trabalhado, desde lá de trás, depois com Cristo e agora com o Espiritismo, né? Abrindo, abrangendo, né? O que a gente até falou, né? Quando ele vem trazer algumas novas questões a respeito da reencarnação, da vida no plano maior, né? Tudo ideias que o próprio Cristo já dizia, né? Quando ele dizia, há muitas moradas na casa de meu Pai. Significa o quê? Existem outros lugares. Quando o próprio Cristo vem em espírito depois da crucificação mostrar que a vida continua. Então o Espiritismo ele vem pegar e elucidar ainda mais alguns pontos. E é essa grande influência que ele traz no progresso. Por quê? Porque ele vai abrindo a nossa visão cada vez mais, né? Exatamente. Do contexto gigantesco da obra de Deus. Verdade. Pessoal, a nossa ideia aqui é passar para vocês um resumo, né, da lei do progresso. É claro que ela é muito mais abrangente, por isso que a gente recomenda que as pessoas leiam o texto de Kardec na íntegra, né? Exato. Não é muito longo e ele suscita muita reflexão, porque muitas vezes uma frase que passa pela gente, né, Cá? Sim. Pela pessoa que está lendo não passa, né? Nós vamos ouvir agora a reflexão espírita do nosso querido, saudoso amigo José Antônio Vieira de Paulo, e a gente fecha com vocês depois com um texto belíssimo a respeito da lei do progresso também. O Zé Antônio hoje nos traz uma passagem de um vulto que ele gostava muito, estudava muito, que é Chico Xavier. E ele tem lá um texto intitulado Mágoa do Senhor. Olá, amigos. Na reflexão passada, com o título Oração da Perfeita Alegria, onde abordamos uma história de Francisco de Assis, na região da Úmbria, muito bonita, onde ele tem um insight, onde ele conversa com o freilhão, o irmão Cordeiro, como ele chamava, a ovelhinha de Deus, e ele vai contando que ali ele está compreendendo verdadeiramente o que dá alegria para um trabalhador cristão. Nós comentamos que nós íamos apresentar na próxima reflexão, que seria essa que estamos gravando, um caso de Chico Xavier bem característico, que vai refletir aquele ensinamento de Francisco. É um caso que está registrado no livro chamado Mediunidade e Paz, editado pela Didier de Votuporanga, escrito por Carlos Bacelli. Esse capítulo é a última página do livro, chama Mágoa do Senhor. Ouço que história linda, eu vou apresentar para vocês. Narra o médium mineiro, Chico Xavier. Eu estava atravessando um dos períodos mais difíceis da minha vida. Um companheiro muito querido havia nos deixado. E na soleira da porta de nossa casa, eu meditava a sós. Deixa eu só esclarecer aqui. O que havia nos deixado? Tinha desencarnado. Quando o Chico teve de sair de Pedro Leopoldo para Uberaba, ele foi acolhido por esse amigo, que era um médium, com uma capacidade psicográfica tão grande, que muitas vezes, tem até livro editado, muitas vezes ele escrevia um livro de André Luiz, em que um recebia uma página lá em Pedro Leopoldo e o outro ali em Uberaba. E depois a federação juntava as páginas e era a continuidade perfeita do mesmo assunto, porque era o mesmo espírito e os médios eram transparentes. Então Chico, já com 50 anos naquela idade, ele tinha aquela esperança, porque ele achava que ele ia desencarnar muito cedo, e talvez fosse. Ele tinha aquela esperança de que esse amigo fosse dar continuidade ao seu trabalho, fosse o médium que fosse continuar psicografando André Luiz e outros escritores da espiritualidade. Mas em determinado momento, então ele teve que mudar de Pedro Leopoldo, esse amigo convidou para morar consigo, ele morava sozinho, e nesse momento da história Chico foi abandonado por esse amigo. Ele resolve deixar o espiritismo, deixar o trabalho mediúnico, dirigir-se para outras funções, e o Chico está na casa que não é dele. Isso vocês vão ver na narração de Chico, com muita dificuldade financeira, sem saber o que fazer. E nesse momento, então, nós vamos encontrar o que quer dizer o texto, Mágoa do Senhor. Então diz assim o Chico, então que ele estava ali na soleira da porta a sós.
Imagina a tristeza de Chico. Naquele momento, disse Chico, se eu precisasse voltar à terra natal, Pedro Leopoldo, eu não possuía 5 cruzeiros no bolso para o ônibus. As lágrimas me escorriam pelas faces, e quando em meio a uma luz muito intensa, surgiu-me aos olhos a figura de um mensageiro espiritual de elevada hierarquia, muito superior à condição de Emmanuel, que é o guia de Chico. Então Chico ali na soleira da porta viu aquele espírito iluminado numa condição espiritual muito acima do seu guia Emmanuel. E dizendo-me vir da parte do Senhor. Então o espírito de Chico veio a pedido de Jesus. Olha que encontro, aquela hora de dor. E ele começou a conversar comigo, disse Chico, interrogando. O Senhor, Jesus, solicita-lhe seja perguntado se quando ele levou a sua mãe deste mundo, deixando-o órfão aos 5 anos de idade, você teve mágoa dele? Surpreso com a sublime visita, respondi que não. E o mensageiro prosseguiu, como se conhecesse detalhadamente cada trecho do caminho que eu havia percorrido até aquele exato momento. Quando o Senhor o impediu de estudar através daqueles que lhe dificultaram acesso aos bancos escolares, negando-lhe as oportunidades que sonhava, você teve mágoa do Senhor? E com o coração aos saltos eu afirmei que não, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Quando Ele permitiu que você ficasse órfão pela 2ª vez, subtraindo da sua presença aquela que foi a sua 2ª mãezinha, deixando com 12 crianças para sustentar, com um reduzido salário, você teve mágoa do Senhor? Não, apressei-me a dizer, eu não poderia guardar mágoa alguma do Senhor. E o missionário celeste, continua Chico, sem qualquer pausa na voz, continuou discorrendo sobre os pontos mais delicados da minha existência atual, sempre repetindo a mesma questão. Você teve mágoa do Senhor? Quando perdeu a companhia de seu irmão José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina ante o serviço a realizar, você teve mágoa do Senhor? Não, eu chorei muito e ainda choro, mas não senti mágoa do Senhor. Quando entre as flores que desabrocham no jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos a dilacerarem a alma, em forma de ingratidão e calúnia, você teve mágoa do Senhor? Não, repeli convicto, jamais tive mágoa do Senhor, a quem devo tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Quando Ele afastou o casamento dos seus planos de felicidade e realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Aquele espírito conversava com Jesus e com Chico, ali que chorava ali na porta até aquele momento. Não, eu não posso me queixar de nada, pois eu tenho recebido bem mais do que eu mereço. Olha a humildade de Chico, né? E aí o Espírito diz assim, segundo Chico, e agora, quando depois de tantos anos, dedicando-se integralmente ao Evangelho, vê-se abandonado por aquele em que repousavam as suas esperanças no entardecer da vida, você sente mágoa do Senhor? Não. Respondi em lágrimas. Seja feita a vontade do Senhor. Estabeleceu-se então entre nós um silêncio que não ousei quebrar. Depois de rápidos segundos, como se estivesse comunicando-se telepaticamente com os planos de luz, o mensageiro concluiu: Chico, o Senhor manda dizer-lhe que doravante nada há de faltar. Não tenha receios.
porque Ele providenciará tudo o que você necessitar para prosseguir servindo entre os homens aqui na Terra. Essa é a lição que Chico nos apresenta, muito semelhante à proposta que Francisco de Assis tinha tido naquela caminhada da região da Perugia para o convento Santa Maria dos Anjos, quando ele percebe, tem aquele insight, Francisco de Assis, de que o que nós podemos doar de nós a Deus é essa resignação, é esse amor ao Pai, esse amor ao Cristo, embora as transitórias adversidades da vida. Vocês têm mágoa do Senhor? Guardemos essa reflexão. Tá aí, pessoal, a nossa recomendação para todos nós, né? A recomendação do Chico, que nunca vai faltar, né, cara? Com certeza. Para todos nós, o necessário para, segundo os Espíritos, né? Para a nossa caminhada em direção a Deus, né? Sim. Para a gente fechar, pessoal, sobre a lei do progresso, no livro A Gênese, que foi o último livro que Kardec publicou em 1868, ele vai falecer no ano seguinte, né? Esse livro está relacionado com a primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala das causas primárias, da origem, da criação e tal. Mas no último capítulo desse livro, A Gênese, ele tem como título São Chegados os Tempos, né? E tem 2 subitens, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Nesses Sinais dos Tempos, ele começa assim bem rapidinho: são chegados os tempos, naquela época, final do século XIX, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, entendendo que a regeneração é um processo de transformação. Não esqueçamos que nós ainda, um planeta de provas e expiações, estamos nesse processo, né, de transformação para um mundo melhor. E nesse início, os Espíritos e Allan Kardec vão nos dizer uma coisa muito interessante relacionada à lei do progresso, né, Cá? Isso, eles vão falar assim, ó. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes 2 progressos se seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações, constatadas pela ciência, e que o tornaram sucessivamente habitável para seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sobre o império das forças materiais. O homem, para isso, concorre pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Tá aí, pessoal, olha que síntese belíssima sobre a lei do progresso, tanto na parte física quanto na parte moral. E ele vai comentar na sequência, lá no item 18 e 19, né, do progresso intelectual e o do progresso moral, né, cara? Moral. Sim, no 19 ele fala uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, porque ele diz assim, ó: só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Exato. E para a gente encerrar os textos dos Espíritos Superiores e a fala de Allan Kardec, no item 21, ele fala desses sinais, né, sinais inequívocos. Ele diz assim, ó: esses sinais vamos ver se fundar-se numa imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Olha só, pessoas voluntariosas que se dedicam ao próximo. Segue Kardec que as leis penais
se vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos, ou seja, leis mais fraternas, mais dóceis, né? Não tanto punitivas, mas mais educativas. Olha, enfraquecem-se, segundo Kardec e os espíritos superiores, os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. E para isso a internet traz um benefício, né, Cá? Hoje, então, ela como se unisse todos os povos através dela, né? Os povos entram a considerar-se pela uniformidade e pela facilidade dos meios de realizarem suas transações. Suprimem as barreiras que os separavam e de todos os povos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas da inteligência. Olha só, então toda essa tecnologia a nosso dispor que a gente comentou, né, para fortalecer a nossa inteligência através da aquisição de conhecimento, mas para quê? Para a gente trabalhar a parte moral. Exatamente. Então, aqui eles fazem um belíssimo resumo e fica a nossa dica, né, para aqueles que têm vontade de se aprofundar, fazer a leitura do capítulo 18 do livro A Gênesis, porque ele é riquíssimo e ele faz um resumo maravilhoso a respeito daquilo que a gente falou, né, quando ele vem trazer a necessidade, nos mostrar o desenvolvimento material, alinhado ao desenvolvimento moral, como Kardec nos traz nas suas mensagens, né? O desenvolvimento das duas asas, a inteligência e o amor, né? Então, é uma atrás da outra. E é interessante que lá no começo eles vão falar, né? Que é sempre interessante que a gente vai desenvolver primeiro a inteligência, né? Na questão da inteligência material, para depois aprimorar o desenvolvimento da moral. E ele fala, né, que a flor nunca vem depois do fruto. Então é necessário, a gente comentou no começo, né, Miguel, respeitar o ciclo, né, e o tempo de cada acontecimento, né? O Miguel, que mexe com essa parte, vai saber melhor, né, a necessidade desse desenvolvimento. Então ali a flor, a árvore, vai nascer a flor, e da flor vai nascer o fruto. E é o que ele fala, né, do nosso desenvolvimento, do nosso intelecto, aquilo vai abranger mais os nossos conceitos e a gente vai conseguir desenvolver os melhores sentimentos e desenvolver os nossos conceitos morais. E aí a gente vai acabar se transformando numa grande nação, numa grande família e não necessitando mais de leis materiais tão rigorosas. Por quê? Porque a partir do momento em que nós respeitamos, através do conhecimento e da nossa vontade de ser melhor, as leis de Deus, as leis naturais, nós vamos não necessitando mais de leis tão punitivas, mas nós vamos aprendendo a viver em cordialidade uns com os outros. E isso vai partindo de indivíduo para indivíduo. Eu gosto sempre de lembrar da mensagem do Cristo quando ele diz, né? Eu vim implantar o reino de Deus dentro do coração do homem. E por que me marca tanto? Porque ele não veio fazer uma revolução material, ele não veio aqui, não criou um grande palácio ou uma grande sociedade física, mas ele fala, eu vim trabalhar dentro do coração de cada um, que é o que os Espíritos falam, né? A necessidade do desenvolvimento individual. A partir do momento que cada um de nós desenvolveu, a sociedade em si tem um grande boom de desenvolvimento, né? Verdade. E isso é o trabalho de cada um consigo mesmo, com seu anjo protetor, né, Cá? Que Sim. Deus coloca ao nosso lado, segundo o Espiritismo, como aquele pai, aquele companheiro que vai sempre nos sugerir coisa boa, que façamos ouvido a ele. Né? Muitas vezes a gente não faz, né? E ouve tantas coisas aí que vão só nos prejudicar. Tá aí, pessoal, nosso programa chegando ao final. A gente fica feliz em tê-los conosco aqui no programa Além da Vida, da Rádio Londrina, AM 560. Conectem com a gente aqui todos os domingos. Eu tenho certeza que o aprendizado será mútuo, né, Cá? Com certeza, né? E o que a gente sempre conversa com o pessoal, porque a gente tem muitos amigos que também não são espíritas, e a necessidade não é você ser espírita para você entender o conceito de você ser melhor, né? Porque o espiritismo é o que ele fala, né? Qual que é a influência do espiritismo? É ampliar a nossa visão, né? Nosso objetivo não é que todos sejam espíritas, mas que se todos compreendam, né, essa luz que o espiritismo joga sobre
sobre o cristianismo, sobre as mensagens de Jesus, e a gente aplique, né? Independente do nome que a gente vai dar, se a gente cumprir as leis de Deus, as leis naturais, entender que existe esse algo maior, com certeza a nossa missão está sendo cumprida, né? E que cada um faça o melhor de si no local onde a providência o colocou, seja na família, seja no trabalho, na sociedade. E aí sim, aí todos nós sairemos ganhando. Vamos nos despedir, né, Carla? Vamos nos despedir, né? Agradecemos a paciência, né, de todos que nos ouvem. Desejamos o melhor, desejamos que Jesus abençoe a cada um, que a nossa Mãe Maria, cubra com seu manto de amor a todos nós, né, distribuindo aquela semente de reflexão para que sejamos melhor a cada dia. E tem uma mensagem que diz, né, sempre distribua a sua melhor semente. Então faça o seu melhor, independente da condição que você esteja. É isso que Deus, é isso que é Maria, que Nossa Senhora espera de cada um de nós. Verdade. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.